A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Semana Política com Bruno Dias, do PCP, deputado eleito por Setúbal, também eleito por Setúbal André Pinotes Batista, mas pelo PS, e Nuno Carvalho, eleito pelo PSD, também obviamente pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Estamos os quatro, eu cumprimento os três que estão do outro lado. Boa tarde a todos. Temos três temas em agenda, mas já numa perspectiva de o último tema ser apenas em caso de termos tempo para ele, porque é um pouco mais distante a guerra de Israel contra o Hamas. Os outros dois temas são ainda a crise política. André Pinotes Batista não teve tempo de concluir o raciocínio que estava a desenvolver no último programa, e depois o congresso do PSD que teve lugar em Almada este fim de semana. Começamos então pelo primeiro destes dois temas que acabei de referir, a crise política. André Pinotes Batista estava a defender há 8 dias que não concorda com a forma como o Presidente da República geriu este delicado dossiê. André Pinotes Batista, importa-se de nos recordar porque é que pensa isso e desenvolver um pouco mais, uma vez que foi muito pela rama na semana passada? Boa tarde a todos, aproveitar para cumprimentar o Nuno Carvalho, o Bruno Dias, o Francisco e, claro, todos os nossos ouvintes. Sim, de facto, não perde atualidade, é um tema que não perde atualidade, mas ao mesmo tempo não se lhe soma nenhuma novidade. E é aqui que reside a minha divergência com a posição que o Sr. Presidente da República tomou. Isto é, de 7 de novembro até hoje, pouco mais soubemos que tenha justificado a dissolução de uma maioria absoluta pela primeira vez, um Presidente da República que dissolve duas vezes, usa duas vezes a dita bomba atómica, banalizando-a e deixando no de uma atómica e passando a ser uma fisga constitucional. E a dissolução da Assembleia da República choca de frente com a concepção que temos da leitura da nossa Constituição, em que de facto os deputados viabilizam através da aprovação de um programa de governo um executivo, e é aqui que reside toda a legitimidade que é entregue aos executivos. É assim que veremos, muito provavelmente, na resolução desta crise, através da expressão popular das pessoas, que voltará a acontecer, ou seja, as forças dos deputados serão aquilo que legitimará André, agora estamos a ouvir uma maior divergência. Melhorou. A qualidade da ligação estava a cair, mas... Sim, sobretudo aquilo melhorou. Que me leva a ter divergência com o Sr. Presidente da República tem a ver com o facto de, através da banalização da sua palavra, o Sr. Presidente da República ter limitado os poderes que tem ao seu dispor. Explicando, num momento de tomada de posse, o Presidente da República contraditou a Constituição, sendo ele próprio um constitucionalista, indo responder a uma teórica, hipotética, eu não quero ser mais agressivo, mas uma coisa mais do bafão político, que era que o Sr. Primeiro-Ministro podia sair para a Europa. Era isto que estava no pensamento de Marcelo Rebelo de Sousa, quando, na tomada de posse do governo, disse: esta maioria é sua, esta maioria é de António Costa, e as coisas não funcionam assim. Os deputados eleitos da Assembleia da República não são de António Costa nem contra António Costa. E, portanto, o que aconteceu aqui é que o Sr. Presidente da República, por ter falado mais do que o necessário, limitou os instrumentos que tinha ao seu dispor e colocou-nos numa situação em que vamos para um ato eleitoral resolver, podia ter sido resolvido de outra forma. Portanto, passou-se uma semana desde que eu emiti a opinião sobre esta matéria e os portugueses não sabem hoje melhor porque é que existiu um parágrafo assassino que levou a que um Primeiro-Ministro não tivesse outra alternativa senão sair da liderança de um governo do qual era suportado por uma maioria absoluta. E eu acho que António Costa não tinha outra alternativa, porque um Primeiro-Ministro não pode governar sob suspeita. Mas a verdade é que o tempo passa-se. Nós temos declarações da Procuradora-Geral Adjunta em que
coloca críticas duríssimas que nenhum político se atreveu até agora a colocar em nome da separação de poderes àquilo que foi o processo e a extração da certidão e ao inquérito que foi aberto. Temos a antiga Procuradora-Geral a escrever 2 artigos duríssimos relativamente a isto, e não há nenhuma novidade que justifique, porque a ideia de abrir um inquérito, porque há notícia de que alguém invocou o nome do primeiro, é evidentemente suficiente para que o Sr. Primeiro-Ministro apresente a demissão, apenas pela razão de não poder governar sem havendo qualquer tipo de dúvida. Então a questão que se coloca é a seguinte: o Bruno Dias e o próprio Nuno Carvalho temos que prestar contas enquanto políticos pela atividade que temos. Fazemos-lo ao nível regional, fazemos-lo ao nível local, fazemos-lo dentro dos nossos partidos, fazemos na sindicância que a opinião pública e os jornalistas têm de nós, e respondemos perante a justiça como qualquer outro cidadão. Mas dos outros poderes não se conhecem todos os controlos, e não querendo eu entrar em nenhuma tese cabalística, porque não me parece que isso sirva à nossa democracia, a questão que se coloca é: poderia o Sr. Presidente da República ter guardado outro tipo de recato sobre os seus poderes e chegar a este dia e não ser uma inevitabilidade? Podia e devia. Mas quando chegou o dia em que tinha que tomar uma decisão, já só lhe restava aquela do labirinto em que se colocou. E esta é a minha grande divergência. Nós temos o Presidente da República mais popular de sempre, que disse 2 Assembleias da República, que vai colocar Portugal num quadro de instabilidade que não sabemos no que é que vai resultar. E nenhum de nós consegue prever. Eu não sou imune a registar a gravidade de haver um chefe de gabinete que tinha dinheiro vivo em notas. E acho que aquilo que o Primeiro-Ministro disse sobre a existência destas verbas na sua residência oficial, aquele pedido de desculpa era absolutamente necessário com os portugueses. Eu não ignoro isto, mas é importante perceber-se que já houve vários erros no processo, é importante perceber-se que a portaria que se referiam neste processo afinal tem outro conteúdo que não aquele que se dizia, é importante se dizer que se falava em reuniões no Largo do Rato que não ocorreram lá, e tudo isto nos deixa perplexos. E a questão que eu coloco é o seguinte: nós sabemos que o autarca Nuno Mascarenhas esteve 6 dias detido, não foi indiciado de crime nenhum, depois de ter sido eu nem quero verbalizar isto, mas colocado perante a sua família numa situação que eu não desejo a ninguém, e saiu o indício de nada. De nada. E quando vamos ver as escutas, quando vamos ler as escutas, aquilo que nós assistimos é a atividade normal de um autarca. E portanto, Francisco, esta crise política remete-nos para o seguinte: é evidente que eu quero que o Partido Socialista vença as próximas eleições com o melhor resultado possível. O Nuno Carvalho desejará o mesmo no seu partido, o Bruno Dias desejará o mesmo no seu partido. Mas nós estamos confrontados com uma coisa, e fomos mergulhados numa coisa que é muito mais grave, que é a necessidade de defendermos o exercício dos nossos mandatos. Nestes parâmetros que ouvimos, de prevaricações, tráficos de influências, etc., tipificadas daquela maneira, uma pessoa pergunta se algum presidente de Câmara do país, se algum deputado, se algum dirigente está livre de, no exercício legal do seu mandato, cumprindo todas as coisas administrativas, ser exposto. Porque se o Primeiro-Ministro não está, nenhum deste corpo político que eu estou a referir está, e o cidadão comum também não, porque não tem a proteção nem a visibilidade de um Primeiro-Ministro. E portanto, aquilo que se remete aqui é até que ponto é que ainda temos condições para exercer os nossos mandatos, e quantos autarcas estarão por esse país fora, gente séria, a pensar o que é que eu posso e não posso fazer em defesa da minha terra. Quantos titulares de cargo público há hoje com medo? E é por isso que eu discordo desta crise política, da forma como ela foi gerada, da falta de sindicância, e era esta a ideia que eu queria exprimir de uma forma mais ampla. Se o Bruno Dias, o Nuno Carvalho ou eu próprio formos presidentes da Câmara Municipal do Barreiro, nós temos que cumprir as regras, mas não podemos deixar de defender o interesse das nossas terras. E eu pergunto-me, se deste país fora, de Bragança à Vila Real de Santo António, um presidente de Câmara irá à procura das melhores condições para o seu município, seja numa permuta, com um Aldi, com um Lidl desta vida, com um empresário, com beneméritos, com o que for. Nós estamos a falar do nosso regime. E a maneira, de facto, que aqui tem sido dita, há 2 partidos que têm tido uma enorme cautela na abordagem deste assunto. É o PS e é o PCP. Os outros partidos têm um formalismo, e finalizo com esta ideia, Francisco, mesmo para terminar, agradecendo já levamos um pouco de tempo. Sim. Eu peço desculpa por esta intervenção, que também é um desabafo cívico, também é um arrepio cívico que eu tenho que fazer. Termino com esta ideia, que me parece essencial. Nós não podemos ter um corpo político que é premiado por não decidir,
que é premiado por se esconder, que é premiado por não reformar. Nós não podemos ter um corpo político que depende das opiniões públicas, sob pena de não reformarmos nada e não melhorarmos a vida de ninguém. Teremos mais oportunidades para falar desta crise e temo que o impacto que isto vai ter nas eleições seja muito mais relevante do que aquele drama do voto útil que muitas vezes o Bruno aqui denuncia, obviamente com as suas razões, porque aqui estamos a falar é da mistura de poderes, não é já de outras artimanhas, permitam-me a expressão. Portanto, cá voltaremos, é uma página de história que ainda não está toda redigida e quando este capítulo se fechar, faremos a nossa avaliação. Eu arrepio-me. É uma página que ainda está a ser escrita aos poucos, ainda tem naturalmente muitos capítulos seguintes. Passava agora para Bruno Dias, não sei se tem algum comentário a fazer a esta declaração de André Pinotes Batista. Qualquer das maneiras, esta crise política teve desenvolvimentos durante esta semana, designadamente a declaração da Procuradora-Geral da República a dizer que não se sente responsável pela decisão do Primeiro-Ministro de pedir admissão e temos também muitos comentadores, alguns dos quais, por exemplo, Luís Marcos Mendes, a dizer que até o próprio Primeiro-Ministro António Costa provavelmente já se terá arrependido de tomar essa posição de se demitir. Como é que vê os desenvolvimentos desta crise política, Bruno Dias? Sim, olá, boa tarde Francisco Alves Rito, boa tarde André Pinotes Batista e Nuno Carvalho, um abraço para todos os nossos ouvintes. Eu, primeiro que tudo, creio que devo olhar para estes desenvolvimentos, evitando ao máximo uma coisa que é um erro muito grave, que é a especulação. Há comentadores que fazem vida disso, pronto, é o seu ganha-pão, é fazerem especulações, é fazerem teorizações e encontrar nos alinhamentos das estrelas sinais claros dos deuses, talvez, ou de outras entidades quaisquer. Eu creio que devemos olhar para estas coisas com os pés bem assentes na terra, em vez de estarmos a tentar descortinar o futuro ou a tentar adivinhar as interpretações do presente. Eu acho que devemos olhar em concreto para as coisas que estão a acontecer, não fazer, digamos, a transposição para o debate político. Ainda a semana passada falávamos disto. Devemos evitar a judicialização da política e a politização da justiça. O André Pinotes Batista dizia agora que dois partidos são particularmente cuidadosos nesta abordagem, um é o PS e o outro é o PCP. Eu creio que nesta abordagem em concreto o PCP continua a ser particularmente cuidadoso e particularmente rigoroso, não é porque tínhamos medo de dizer o que pensamos, pelo contrário, não é? Já há pessoas com papéis muito importantes neste país já diziam que os comunistas dizem o que querem e fazem o que dizem. Nós temos aqui uma outra questão, é que os episódios vão se sucedendo. Estamos a deixar de ouvi-lo bem, Bruno Dias. Não sei se me consegue ouvir agora está melhor agora. Outra vez. Sim. Agora está Obrigado, perfeito. Obrigado. Ora bem, não sei, já pouca gente se lembra que o meu camarada Paulo Raimundo, há uma série de meses, antes do verão, sublinhava que era preciso não esquecermos que este país não é o lamaçal que alguns queriam fazer crer. E dizia isto a propósito do quê? A propósito das buscas nas sedes do PSD e nas casas de dirigentes do PSD, não é? E que era preciso era que as investigações fossem feitas com rigor e com rapidez e que rapidamente se esclarecesse tudo o que era preciso esclarecer, e eu quero sublinhar isto. Há aqui um tema que, sendo naturalmente importante, não deve fazer esquecer o quadro de estabilidade, não vou dizer no plano político-institucional, é no plano das nossas vidas, no plano da vida das pessoas, porque hoje está à vista de todos, e tal como o PCP alertou, que a maioria absoluta do PS não trouxe nem estabilidade política nem social. E quando o PS pediu estabilidade política, e muitos foram aqueles que se iludiram, mas o que o PS queria na verdade era estabilidade para implementar uma opção política de fundo, que era uma política
estava a ser impedida. Acho que houve um deputado do PS que chamou empecilhos àqueles que, como o PCP, estavam a tentar puxar mais para a esquerda, digamos assim, a política do governo. E postos de lado esses empecilhos, foram para aí fora e foi o que se viu. Ora bem, estas questões que têm a ver com a justiça, que sejam, não devem, quanto a mim, ser o tema do debate nacional, muito menos o tema do debate que conduz às opções do país para os próximos anos. Cá estaremos para fazer esse debate. Eu não sei se estão lembrados, a semana passada eu próprio chamei a atenção para isso. Há de haver uma altura em que a gente vai discutir a justiça, mas não deve ser a propósito disto. Muito obrigado, Bruno Dias. Nuno Carvalho, a mesma questão, no seu entender, o que é que estes dias mais recentes, esta última semana, trouxeram mais sobre a crise política que temos em Portugal? Bom, Francisco, queria cumprimentá-lo a si, ao Pinhotos Batista e ao Bruno Dias e naturalmente aos nossos ouvintes. E sobre esta matéria, que comentar a justiça quando nós não temos a informação toda e o processo que deve ser levado pelo seu devido tempo na justiça. O som está um bocado mau, conseguimos percebê-lo, mas não é nas melhores condições. Não sei se consegue melhorar alguma coisa, senão teremos que continuar assim, porque apesar de tudo dá para perceber. Aqui está-se a ouvir muito bem. Sim. Eu também tenho ouvido bem os meus colegas. Agora está muito melhor, obrigado, Nuno. Não sei qual... Okay. Sim, ok. Então vou avançando. Bom, para já só tinha cumprimentado praticamente. Estava a dizer que o processo de justiça, em primeiro lugar, nós não temos a informação toda para comentar, e em segundo lugar, o próprio processo em si tem um tempo para começar, para ser desenvolvido e para terminar. E é evidentemente que o processo iniciou-se e deve levar o seu tempo. Esperemos que não seja muito, como é óbvio, porque é sempre bom quando a justiça possa ser célere, desde que funcione bem, possa ser célere. E, portanto, eu não vou debruçar excessivamente sobre a questão da justiça em si, se bem que eu acho que torna-se evidente que nós temos que ter a certeza absoluta que sempre que a justiça tem que atuar com respeito... Nuno, agora é que estamos definitivamente... agora sim, voltou a entender-se bem. Não estávamos a conseguir ouvir. Diga. Eu tenho ouvido bem os meus colegas todos quando eles falam. Eu também tenho ouvido. É capaz de ser um problema daqui, mas pronto, agora estamos a ouvi-lo. Muito bem. E, portanto, o que eu dizia é que é fundamental haver um equilíbrio entre os poderes políticos, e naturalmente quando a justiça tem que atuar, e tem que atuar sobre os políticos, atuar para saber se são culpados ou inocentes de qualquer ato, espera-se que o possa fazer quando existindo equilíbrio para a justiça e que a justiça possa atuar livremente e fazer o seu trabalho, mas também tendo a certeza que a parte política também possa fazer o seu trabalho e nunca atuar sobre um manto de suspeita que possa recair sobre ela com muita facilidade, de forma muito permeável e às vezes, em termos práticos, de forma injusta. E por isso, sobre essa parte em concreto, nós ainda não sabemos e só saberemos no final do processo se de facto tudo o que foi feito foi equilibrado. Infelizmente, só nessa altura é que nós podemos ver se tudo o que foi feito da parte do Ministério Público foi correto, adequado e equilibrado. Sendo certo que há uma nota que eu acho que seria relevante da parte do Ministério Público, que era ter prestado algum esclarecimento adicional depois daquilo que foi o despacho do Sr. Juiz no que diz respeito às medidas que foram pedidas pelo Ministério Público e às outras que foram proferidas. E porquê é que eu digo que o Ministério Público se devia ter pronunciado sobre essa matéria? Em primeiro lugar, porque o Ministério Público pode-se pronunciar, mesmo havendo segredo de justiça, pode-se pronunciar e até tem o dever de se pronunciar caso exista a possibilidade ou o risco de haver alarme social. E eu acho que se o Ministério Público teve o cuidado de se pronunciar a primeira vez e emitir um comunicado, só o fez de certeza porque considerou que havia serviço de alarme social. Ora, quando está em causa o próprio trabalho do Ministério Público, como as notícias deixaram de transparecer, instalou-se uma dúvida, eu acho também justificável que houvesse alguma posição da parte do Ministério Público.
Nuno Carvalho, mas acabou por haver, entretanto, essa posição pública de Lucília Gago, que acha que é tardia. E eu ia-lhe perguntar também se acha que é suficiente, tendo em conta que, no seu entender, o Ministério Público deveria dar explicações. Eu acho que nós só saberemos o que é suficiente ou não quanto à atuação do Ministério Público no final do processo. Quanto àquilo que é o seu posicionamento público, que é muito importante, porque foi o posicionamento público do Ministério Público que levou à admissão do Primeiro-Ministro, esse sim, agora, tem que haver uma coerência na atitude. E, de facto, o Ministério Público fez buscas e, na sequência das buscas, muito rapidamente emitiu um comunicado e, portanto, se há desenvolvimentos relevantes sobre o processo que levam a que as pessoas mudem a perspectiva pública sobre o processo, tem que ser rápido também a posicionar-se. Seja de que forma for, seja para assumir erros, seja para manter a sua posição, seja para que forma for. Mas isto é o que de facto dá confiança ou não nas instituições. E isto é o que de facto, não havendo confiança nas instituições, que se possa ou não retirar um alarme, se possa daí haver um alarme social. E por matéria, mantenho a mesma posição que de resto já tive sobre outras situações, como foi, por exemplo, aquilo que foi mencionado aqui, quando houve buscas ou de partidos políticos ou outros políticos, mantenho exatamente a mesma posição. Acho que a justiça tem que funcionar bem, mas também, quando é necessário, tem que ajudar a inspirar essa tranquilidade. Quanto ao resto, depois não faço aqui treinador bancada de que quem está correto ou está errado, porque não conheço o suficiente do processo sobre isso. Agora, há uma matéria que eu acho que, sobre tudo isto, que nós podemos falar e devemos falar, que não é falar diretamente sobre a justiça, mas é falar diretamente sobre este caso. É o problema de nós termos um país onde está instalada uma ideia de relação difícil com o Estado, em que o investimento com o Estado, de facto, transparece a ideia que pode às vezes ser feito de uma forma em que, para acelerar o licenciamento ou para ultrapassar a complexidade fiscal, é preciso ir falar com quem decide e chamar a atenção, porque senão o investimento não anda ou o investimento acaba por cair. E isto, de facto, é um problema de relação que os cidadãos e os investidores têm com o Estado. Este problema que os cidadãos têm com o Estado leva a que as pessoas acreditem, de facto, que possa haver determinadas pessoas que, não interessa se bem ou mal, eu acredito que todos eles bem intencionados até certo ponto, que tenham que ir falar com os decisores porque as coisas não andam. Isto é um problema, esta é uma malha burocrática que nós temos no nosso país, que de facto levou a esta primeira situação, a que as pessoas acreditem que este tipo de situações ocorre, quando, na realidade, e de forma preferencial, não deviam ocorrer, porque os licenciamentos deviam funcionar com a celeridade suficiente para qualquer investidor poder fazer o seu investimento e a mesma coisa para todos os outros problemas com que as empresas se debatem e os investidores se debatem. E há um segundo aspecto aqui que o próprio Ministro também assumiu, que é ter deixado transparecer a ideia de que o Primeiro-Ministro tinha amigos. António Costa pode ter, e deve ter, isso faz parte da sua vida pessoal e privada, o Primeiro-Ministro não deve ter. E António Costa deixou transparecer essa ideia junto dos portugueses, e esse foi o segundo erro. E, portanto, estes dois aspectos eu acho que nós não podemos nunca deixar de discutir, porque eles são muito relevantes. Um primeiro assumido por António Costa, que eu creio que foi fundamental que ele tivesse colocado ele próprio as coisas nesses termos, mas um segundo, mas este outro, que tem que estar relacionado com a forma como os portugueses veem o funcionamento do Estado, esse sim deve-nos fazer refletir. Porque, que é aliás um aspecto que o Nuno já tinha sublinhado nas anteriores vezes em que debatemos este tema. Pedia-lhe que concluísse, Nuno, senão... Sim. Exatamente. E para concluir, porque quero sublinhar este ponto, porque esta ideia e esta imagem que os portugueses têm de como o Estado funciona, esse é dos pontos fundamentais, das lições mais importantes que nós devíamos estar a retirar de um processo como este. Essa é das lições mais importantes, porque isto não afeta apenas a credibilidade de um político ou de outro político. Isto funciona desta forma porque também a credibilidade do funcionamento do Estado e das instituições do Estado perante os portugueses não é o melhor. E por isso acredita-se ou instala-se uma ideia de dúvida se o Estado funcionou bem ou não, ou se o Estado é desta forma assim tão facilmente influenciável. E isso acontece também pela debilidade da imagem que os portugueses têm do Estado. E eu não queria deixar de mencionar isso.
Eu perguntava a André Pinotes Batista se ainda quer dizer mais alguma coisa, em caso afirmativo, muito rapidamente, para passarmos para outro tema. Sim. Não é preciso acrescentar muito mais, julgo que as pessoas farão o seu juízo. A declaração não sinto responsabilidade sobre coisíssima nenhuma, proferida pela Procuradora-Geral da República, tem um contexto, que eu não estou aqui obviamente a citar, mas revela uma falta de cuidado tremendo. Não me sinto responsável por coisíssima nenhuma. Eu nunca ouvi o Nuno Carvalho, o Bruno Dias, nem me ouviram a mim próprio a dizer uma coisa dessas relativamente às nossas responsabilidades políticas. Eu espero que as coisas corram de forma a que a gente possa o mais depressa possível fazer, sem judicialização da política, um julgamento do estado da política em Portugal, e que esta situação não sirva para não se reformar a justiça, como tem acontecido ao longo dos anos, em que por trauma os políticos do PS e do PSD, aqui muito em particular, acabam por não reformar a justiça com receio que digam que estão a reformar à boleia dos casos que tiveram. E sobre ter amigos, eu chamo a atenção que, apesar de António Costa ter dito aquilo que disse, Luís Montenegro tem muitos amigos, o Nuno Carvalho tem muitos amigos, eu tenho muitos amigos, o Bruno Dias tem muitos amigos, e isso não pode ser uma coisa em política, porque senão nós vamos passar, no caso de Luís Montenegro, alguma vez chegar ao poder, vamos ter que falar muito sobre os amigos de Luís Montenegro, e não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de políticas. Portanto, convido que é Pedro Nuno Santos quem vai ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Vamos falar dessas espero coisas. Que ele tenha direito às amizades dele, sem ser visto como um nepotismo. Vamos falar dessas coisas. Quando digo essas coisas, é das lideranças e da atividade de PSD e PS mais recentes, mas antes só perguntar ao Bruno Dias se tem alguma nota de rodapé a este tema que ainda estamos a terminar, a crise política. Se não, eu colocava-lhe já uma pergunta sobre o próximo tema, o Congresso do PSD em Almada. Bruno Dias. Eu sobre a crise política, eu creio que o tema da política nacional vai continuar pelos tempos que aí vêm. Cá estaremos para discutir os desenvolvimentos da política em Portugal, e o que é mesmo necessário, diria eu, é que a política sirva para responder à crise, e que a política responda à crise da vida das pessoas, e que as dificuldades que nós sentimos e vivemos hoje em dia nas questões da habitação, na saúde, nos salários, essas sim passem para primeiro plano, como é urgente que aconteça. Então, relativamente ao Congresso, sem prejuízo daquilo que entenda dizer, e deixamos o Nuno Carvalho para o fim, para ter a oportunidade de responder ao que vai ser dito por Bruno Dias e por André Pinotes Batista, eu queria perguntar-lhe o que é que achou, não só do Congresso, que inicialmente era para ser uma coisa mais administrativa, uma mudança de estatutos, e acabou por ser de uma oportunidade política muito aguda face ao momento que vivemos em Portugal, mas o que é que achou também do discurso de Luís Montenegro, que apresentou ali um pacote de promessas, chamemos-lhe assim por enquanto, com redução de IRS para os jovens, aumento dos rendimentos para os pensionistas e reformados, e também a recuperação do tempo de congelamento das carreiras para os professores. Algumas destas medidas são propostas também do PCP, e não sei o que é que se lhe oferece dizer sobre cada uma delas, ou sobre o discurso em geral. A primeira coisa que se me oferece dizer é que a gente já viu este filme. É que o PSD, quando está na campanha, ou na pré-campanha, ou na oposição, gosta muito de falar destas coisas. E depois, lagarto, se chega ao poder, de repente está tudo ao contrário, e lá vem o discurso da tanga do Durão Barroso, ou o discurso da bancarrota do Passos Coelho. Quer dizer, os motivos todos possam ser invocados para dizer que aquilo que se prometeu durante meses, afinal, é tudo ao contrário e já não vale. Promessas destas a gente já está farto de ouvir. A sério, creio que, como o Francisco Alves Rita agora lembrava, e muito bem,
do ponto de vista da vida interna dos partidos, sabem que eu não gosto de me pronunciar, mas de facto havia aqui uma coisa que era do domínio público, tinha sido anunciada pelo próprio PSD, que era um chamado Congresso Estatutário, digamos assim, ou seja, tinha a ver com aspectos da própria organização interna partidária e do funcionamento daquele partido que os militantes e dirigentes do PSD estavam a preparar e a trabalhar, e a oportunidade política aguda, pelo menos cá fora, no país, existe. Nós temos na nossa região, temos no nosso país uma macheia de oportunidades políticas agudas que exigem que haja resposta. Se a intervenção de Luís Montenegro e os outros discursos dos outros dirigentes e putativos candidatos do PSD que já estão a sentir o cheiro das eleições aí à frente, naturalmente, toda a gente já está a sentir, essa oportunidade política tem a ver com um conjunto de negociações e com mensagens codificadas que seguramente nenhum de nós consegue perceber. Estou a falar certamente das negociações com outros partidos, com outras coligações, com outros arranjos que, longe de mim, estar a sentir-me capaz de interpretar ou de desvendar. Estava cheio de mensagens para muita gente e estava cheio de promessas que, como eu digo, já vimos este filme. 2 notas muito curtas. Uma que foi de uma, como é que eu ia dizer, uma piada de mau gosto de alguém que mais valia estar calado, quando se dá as boas-vindas ao secretário-geral do partido. Estava um vereador do PSD e estava, salvo erro, uma eleita do PSD na Assembleia Municipal de Almada, ambos autarcas do Concelho de Almada, onde se realizou o Congresso. O vereador dá as boas-vindas ao secretário-geral, diz bem-vindo a Almada. A eleita do PSD na Assembleia Municipal de Almada acrescenta cuidado com as carteiras. Costuma-se dizer, mais vale cair em graça do que ser engraçado. Mas eu, ainda por cima, não só como da região de Setúbal, mas ainda por cima como almadense, acho que já houve oportunidades para estar calado que já foram mais bem aproveitadas. Finalmente, aquela nota de história de Portugal, que foi aquele momento, não me parece que tenha sido uma espécie de galeria de históricos, se é que isso existe, mas houve ali uma altura em que estava Cavaco Silva, José Luís Arnaud, Leonor Beleza e outros que tais, e houve ali uma altura que a temperatura baixou muito e eu tive que me agasalhar, e depois recompus-me rapidamente, claro. E Cavaco Silva fez questão de aparecer também para dizer, não sei se foi só por isso, que acertou quando aqui há uns meses falava na demissão do Primeiro-Ministro, que acabou por se verificar bem mais depressa do que imaginaríamos nessa altura. Pois, mas essa coisa é o que eu digo, essa coisa do ler os sinais e prever o futuro, todos nós temos alguém, uns mais próximos do que outros, que têm assim uns talentos, e depois às vezes acerta, ou não, lembro-me de um camarada meu que dizia, não vamos agora subestimar a capacidade autodestrutiva do PS. Mas essas piadas têm o seu caminho na altura. Agora falemos a sério mesmo, só para terminar, sobre a vida das pessoas e sobre os problemas reais que estamos a enfrentar. As respostas e as receitas, digamos assim, que surgiram naqueles discursos, é o que eu digo. Em vez de fazer parte da solução, as políticas que ali vieram e que ali transpareceram são políticas que o país já percebeu que, não fazendo parte da solução, fazem mais parte do problema. André Pinotes Batista, também lhe pergunto o que é que achou do Congresso do PSD. Independentemente de tudo o resto, há um aspecto que eu acho que lhe agradou bastante, que é facilitar o trabalho enquanto coordenador de campanha de Pedro Nuno Santos aqui no distrito de Setúbal e apoiante desse candidato à liderança do PS. Parece que do lado do PSD
todos os dirigentes apontam para uma vitória garantida de Pedro Nuno Santos e ajudaram a passar essa ideia de que será o candidato melhor colocado para as eleições internas. Bem, dentro do PS também se aponta muito para o facto de Pedro Nuno Santos vir a ganhar as eleições, mas acho que deve haver aqui um respeito por José Luís Carneiro e por Daniel Adrião. As eleições contam, o que conta é a vontade expressa em voto pelas pessoas em urna e, portanto, apesar de Luís Montenegro já ter percebido que existe uma clara tendência de vitória de Pedro Nuno Santos, acho que há outra questão, é esse ataque que é feito a Pedro Nuno Santos, mas também é feito à esquerda da nossa esquerda, mas aí fica para o Bruno Dias e para o PCP, para o Bloco e demais defenderem-se do que acharem que tem que se defender, que é o facto de Luís Montenegro saber que Pedro Nuno Santos gosta do povo, mas que também há muito povo que gosta de Luís Montenegro, aliás, de Pedro Nuno Santos. De Luís Montenegro é que nem tanto. Aliás, há um pedido de desculpas neste Congresso. Há um pedido de desculpas em que Luís Montenegro pede desculpa por ser ele próprio. E pedir desculpa por ser ele próprio, numa propositura a Primeiro-Ministro, reconhecendo que falhou, parece que em matéria de estabelecer a ligação com as pessoas. Ora, vocês imaginem alguém que quer ser Primeiro-Ministro e pede desculpa num Congresso por não ter sido capaz de, ao longo destes anos todos, estabelecer uma ligação com as pessoas. Enfim, será algo ainda assim há muitos opinion makers que olham para este discurso como o melhor que Montenegro já fez. Apesar desse aspecto ainda ontem no debate tinha sido com o Miguel Morgado, dizia uma coisa que é assim, ao Congresso, o que é dos Congressos. Eu participei já em muitos congressos do Partido Socialista, participei como observador nos congressos de outros partidos, até na festa do Avante. O Bruno Dias não me leva a mal, com certeza. E estes certames têm emoção. Eu lembro-me de sentir emoção na festa do Avante da Sara Carvalheza. Até por mais estranho que isto vos possa parecer, isto são momentos de apoteose dos partidos. E portanto isso é que faz sentido. E quem tem sangue nas veias a correr é mesmo isso que tem que sentir. Não, mas quer dizer, mas eu acho que é muito normal, com todo o fair play, acho que é muito normal. Eu vi um congresso em que Assunção Cristas teve um discurso brilhante, já se apontava que Assunção Cristas seria o CDS a número 2, ou quase a disputar o cargo de Primeira-Ministra, e depois o que aconteceu na sequência de umas eleições autárquicas que correram manifestamente bem ao CDS, e poucos anos depois o CDS desapareceu do mapa parlamentar. Portanto, sobre a questão dos congressos, o mais importante para mim é o seguinte: o PSD iniciou a campanha eleitoral. É normal que assim seja, isso não tem nada de dramático, estamos num período de pré-campanha quase, e portanto, apesar de ele ser bastante longo, a verdade é que estamos num período de pré-campanha. E o que importa aqui destacar um bocado na linha do que o Bruno Dias dizia ainda há pouco. Os portugueses sabem que quando o PSD está no poder, a sua vida piora, e sabem que Durão Barroso prometeu um choque fiscal e aumentou o IRS. Pedro Passos Coelho prometeu não cortar nos subsídios de férias, nos subsídios de natais e nas pensões, e cortou nisto tudo. E António Costa comprometeu-se com um programa que levou Pedro Passos Coelho a dizer que se resultasse, até considerava votar no PS, no PCP, no Bloco de Esquerda, e agora terá que dar o dito por não dito, porque eu estou a ver que Pedro Passos Coelho vai mesmo votar naquilo que ele chamou o milagre. Agora, há uma coisa que eu finalizo com isto, que é uma coisa absolutamente notável. No sábado, nós tínhamos Luís Montenegro, nesse grande discurso que fez, nesse discurso notável que fez, a prometer aumentos de pensões. No domingo tínhamos o líder parlamentar do PSD a explicar que afinal não era para 3 milhões de pessoas, era para 170 mil, e que afinal não era para um ano, era até 2028. Ora, isto eu quero dizer o seguinte: eu tenho uma convicção muito grande que o Partido Socialista vai ter um excelente resultado, mas no dia em que o PSD chegar ao poder, eu vou-me lembrar de todas as coisas que diziam com as propostas do PS. E o povo não tem memória seletiva. O povo sabe que o PS, ao longo dos anos, cometeu erros e que fez coisas bem. Felizmente fez muito mais coisas bem do que cometeu erros, mas também não se esquece do que é que são as facadas do PSD no Estado Social e na sua qualidade de vida. Portanto, eu penso que os portugueses sabem que ainda assim o PS é um maior instrumento, com todo o respeito pelos outros partidos, de defesa das liberdades, direitos e garantias e da dignidade e de uma vida boa, ao mesmo tempo que temos contas certas. O congresso do PSD foi bem organizado, estava bonitinho, mas os congressos são o que são, e ouvir Marcos Mendes elogiar os camaradas dele, ou companheiros dele, quer dizer, é só para quem esteja distraído, até porque ele acabou por não ir ao congresso, e essa nota é relevante. Pedro Passos Coelho, o último líder vitorioso do PSD, não esteve neste congresso. Quando a grande novidade que há, e o segredo mais bem guardado de um grande discurso, de uma grande mobilização,
é a aparição de Aníbal Cavaco Silva. Enfim, com todo o respeito, eu não sou daqueles que, discordando de Aníbal Cavaco Silva, nem coloca em causa que ele tenha direito à participação cívica dele, mas se a novidade que Luís Montenegro, rosto do parlamentar do PSD nos tempos da Troika, é trazer Aníbal Cavaco Silva, enfim, isso a mim não me inspiraria muito, mas admito que um congresso é um congresso, e um congresso mobiliza sempre. E veremos. O que me parece mais importante é que as pessoas não têm memória curta e não pediram esta crise. Nós podemos ter a opinião que quisermos sobre a maioria absoluta, já ouvi aqui várias hoje e continuarei a ter, mas eu acho que o povo português, quando pediu estabilidade. Querendo uma maioria absoluta ou não, isso já não é o centro da minha questão. Se a estabilidade é uma estabilidade do PS com equilíbrios de outra natureza, ou do PS sozinho, ou do PS em minoria, ou do PS em maioria, isso é uma outra discussão, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. As pessoas queriam descanso e queriam que se deixasse trabalhar quem estava no poder. O PS terá as suas culpas, mas sobretudo o Sr. Presidente da República ficará na história como alguém que trouxe mais instabilidade que estabilidade ao país. Nuno Carvalho, presumo que tenha estado no Congresso. Queria também ouvir a sua opinião sobre como decorreu, mas começava por fazer-lhe uma pergunta também, que é esta. Nota-se que nas sondagens o PSD ainda não conseguiu descolar, continua a ter um empate técnico, até com uma tendência para ficar mais abaixo na última sondagem com o PS. Acha que este Congresso é que é o momento de partida ou de decolagem do PSD para as eleições legislativas? Bem, antes de mais, o Congresso foi um momento que marcou de forma clara e evidente, e por isso é que nós estamos também a falar sobre ele, aquilo que foi o conteúdo de discussão política e a discussão política de muitas escolhas que o país deve ou não deve fazer, e marcou desde sábado até à data de hoje. Basta olhar para os noticiários, basta olhar para as capas dos jornais e basta ver exatamente aquilo que é este debate, onde nós tivemos, quer o André Pinotes Batista, quer o Bruno Dias, a pronunciarem sobre aquilo que é a resposta do PSD, a concordarem, discordarem, aliás, completamente a discordarem, ou procurarem discordar na forma, porque tenho a certeza que muitas não discordarão muitas delas no conteúdo, mas discordam na forma e eles dizem que assim seja. Agora, o que é de sublinhar é de facto que isto significa que, acima de tudo, o Congresso correu bem, mas acima de tudo, o discurso do líder do partido, da forma como encerrou, traçou um rumo para o país. E esta é a parte fundamental, porque é isso que nós estamos neste momento a discutir, quando o Presidente da República convoca eleições e o Partido Socialista prepara-se para essas eleições, o seu secretário-geral, e o PCP também prepara-se para essas eleições, e todos os outros partidos. Nós sabemos que cada um irá apresentar as suas ideias. E o PSD deixou claro aquilo que quer fazer para o país, com mensagens importantes do ponto de vista daquilo que são algumas questões que de facto têm causado um clima de conflito no nosso país, como é o caso dos professores, como situações muito relevantes do ponto de vista social, como este olhar para as pensões, para as pensões das pessoas que ganham menos, que têm uma pensão menor, mas também com uma visão de país que, de facto, nos diferencia muito do Partido Socialista. O Partido Socialista, inclusive aquele que o André Pinotes Batista, e não é o único, muitos apontam como possível vencedor das eleições internas, que é Pedro dos Santos, tem uma visão de desenvolvimento do país onde quer a mesma quantidade de Estado ou eventualmente até mais Estado. O PSD tem uma visão simples e clara no que diz respeito a isso. O Estado não está a funcionar como deve ser. Mais Estado é aumentar os problemas. O PSD tem uma visão de reformas, de, obviamente, evolução positiva do país em muitos pilares onde até agora não foram sequer tocados e era fundamental que fossem. Agora, não querendo aqui reproduzir apenas o discurso de Luís Montenegro, que todos os nossos ouvimos, e de certeza muitos dos nossos ouvintes ouviram, a questão é a consequência política, que foi o que falei aqui inicialmente. O país começou a discutir a visão política que o PSD apresentou para Portugal. E esse é um marco fundamental que neste momento ninguém pode retirar. O que é importante é perceber se outros partidos, de facto, vão a jogo também e conseguem ter o mesmo impacto e conseguem ter a mesma força com as suas propostas. Porque neste momento o PSD, desse ponto de vista, com este Congresso, e o Luís Montenegro, com este discurso, ele levou a fasquia da forma como consegue, de facto, ter alcance com aquilo que é a sua visão para o país.
Essa é a primeira nota. A segunda, ouvi aqui André Pinotes Batista até fazer referência a algumas partes do conteúdo do discurso de Luís Montenegro. E eu vou-me focar muito no discurso de Luís Montenegro, porque eu acho que foi o melhor momento do Congresso. Quando, inclusive, o próprio disse que sabe que não esteve ainda à altura daquilo que muitos quereriam. Ora, vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que acho que todos nós temos que saber olhar para um líder que está prestes a tornar-se Primeiro-Ministro de Portugal e que, mesmo assim, tem a humildade de reconhecer que, naquilo que ele puder fazer melhor e aquilo que ele conseguir aprender com os erros, ele aprenderá e ele fará melhor. Bem, mas o inverso disso era dizer que não estava disponível para aprender e que ia fazer pior. Eu acho que é um exercício que a gente de vez em quando deve fazer em política, peço desculpa ao Nuno de interromper, que é quando ouvimos um líder político dizer eu vou melhorar a vida das pessoas, ou eu vou fazer muito melhor, ou eu vou melhorar, pensar no contrário. Imaginem Luís Montenegro no Congresso do PSD a dizer eu sei que fiz tudo bem, aqui estou para piorar. Bem, isso é que era de espantar. A mim não me convence, Nuno, peço desculpa, a mim não me convence esta cartada da humildade, não me convence. Acho que isto foi dito por um spinner da comunicação. Acho que houve um spinner da comunicação que disse é importante fingires que és humilde. Mas isto pode ser uma presunção minha. Ainda bem que o André Pinotes Batista interveio. Porquê? Porque nós podemos fazer uma comparação muito simples sobre os erros que o Pedro Nuno Santos já tomou. Quando convoca uma conferência de imprensa a pedir desculpa pela sua decisão ou não decisão do aeroporto. Quando assume que cometeu um erro, que despediu a CEO da TAP por mensagem e, afinal, não se lembrava que eu tinha feito. E repare, vamos olhar para o estilo de um político e vamos olhar para o estilo de outro político. E vamos olhar para o estilo do Partido Socialista e vamos olhar para o estilo do PS. Nós temos um governo, neste momento, do Partido Socialista, onde um dos pontos nevrálgicos de todos os problemas, o olho do furacão de muitos dos problemas, do ponto de vista político, está no Ministério das Infraestruturas. E quem deu o pontapé de saída desses problemas foi precisamente Pedro Nuno Santos. Isto foi tão mal, que António Costa acabou a assegurar ele próprio a pasta. A pasta teve um Primeiro-Ministro que se demitiu, um Ministro que se demitiu, outro Ministro que se demitiu, e acabou por ficar com um Primeiro-Ministro demissionário. E venham-me dizer agora que não é importante que os políticos saibam corrigir os seus erros. É importante porque precisamente o país não pode se dar ao luxo de voltar a chegar a esta situação. Mas qual é o erro de Luís Montenegro? É que esses erros foram identificados, as pessoas... Qual é o erro que Luís Montenegro cometeu? Eu compreendo, eu serei curto para poder dar tempo de resposta, que eu naturalmente acho que normal, mas eu vou já concluir o meu raciocínio para que possas também dar o teu... E mesmo que o Nuno seja rápido, já não teremos muito tempo, temos que ser mesmo telegráficos. Vou mesmo terminar para dizer isto. É uma questão de estilo fundamental também, que traça a linha de governação. Nós não podemos ser prepotentes ou arrogantes a pensar que os erros não se cometem e que não têm de ser corrigidos. E eu acho que esta marca de diferença em que se aponta o caminho para o país e diz precisamente que está cá para arregaçar as mangas e para fazer sempre melhor é algo que é fundamental e, acima de tudo, é fundamental porquê? Porque foi algo que nós absolutamente não tivemos. E o que o Partido Socialista neste momento parece ter para oferecer é algo que é exatamente aquilo que levou o país a esta condição. Um país que na prática não tem governo, um país que na prática não teve programa, uma maioria absoluta que na prática a única coisa que fez foi absolutamente nada, porque não concretizou. E os rostos do Partido Socialista são aqueles que fizeram parte desse projeto e são aqueles que se apresentam a votos. Os rostos do PSD são aqueles que marcam a diferença para precisamente não voltarmos aqui no mesmo problema. Obrigado, Nuno, ficou a ideia. André Pinotes Batista, se quiser dizer alguma coisa muito rapidamente, e já nem sei se o Bruno Dias... Vou ser muito rápido e com o mesmo fair play, não me importar de ser interrompido por Nuno Carvalho, que não leva a mal com certeza. Há coisas nos congressos que são próprias dos congressos, são naturais nos congressos, e eu até acho que este endeusamento de Luís Montenegro ajuda o PS. Sinceramente, eu até devia, se calhar, não ter dito nada, mas nunca vi um político que diga que pede desculpa por ser ele próprio, que pede desculpa por não se conseguir conectar às pessoas. Os erros que o Nuno Carvalho aqui apontou estão bem identificados, estas pessoas pediram desculpa por qualquer coisa. Luís Montenegro, pergunto de forma retórica ou não, estava a pedir desculpa pelo quê? De que é que o que pedia Luís Montenegro desculpa? Nuno Carvalho não quer responder a isso, ou então caiu a chamada. André Pinotes Batista. Por amor de Deus, era só o que faltava agora. E não caiu, é mesmo uma pergunta. É mesmo uma pergunta.
Não, mas responder à pergunta do André Pinotes Batista, era o que faltava agora nós entendermos, ou interpretarmos Luís Montenegro como um pedido de desculpas por ser ele próprio. Então por era amor o quê? de Deus. O que é que ele estava a pedir desculpa? O Luís Montenegro disse de uma forma clara e evidente, é que está preparado para ser um líder à altura dos acontecimentos. Mas eu peço desculpa, foram adizidos aqui os erros, peço desculpa, foram adizidos os erros do PS e eu reconheço, Nuno, eu até vou fazer o seguinte, eu reconheço que alguns erros que foram cometidos, houve um pedido de desculpa que tu disseste, mas qual é o pedido de desculpa de Luís Montenegro? Ele está a pedir desculpa do quê? É que eu quero desculpar o senhor, mas ele tem que me dizer do que é que ele está a pedir desculpa. Neste momento quem tem que pedir desculpa a alguém é o Olha, Partido Socialista e eu também tenho que pedir desculpa, quer aos três, quer aos ouvintes, por interromper Nuno Carvalho, André Pinotes Batista, Bruno Dias. Uma boa semana para todos. Temos que terminar por aqui hoje, o nosso tempo chegou ao fim. Despedimos-nos, voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.